Queridos, com muita alegria, transmito a paz a todos, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de participar do pré-congresso da UMADEC, e para isso eu quero registrar alguns agradecimentos ao pastor Silas Paulo, presidente desta igreja, sua muito digna esposa, irmã Cidinha, prazer revê-la, como extensivo a toda a diretoria da igreja. Em nome deles, agradeço a todo o ministério, representados por aqueles que estão aqui na minha retaguarda, quem reverencio-os, como também na minha vanguarda, alguns em trabalho. E quero dizer-lhes da minha gratidão a Deus e agradecer por este convite tão honroso. Quero externar a minha gratidão ao pastor Samuel, coordenador da UMADEC, junto com toda a equipe da coordenação e, obviamente, todos os componentes desta união jovem. Quero agradecer a Deus por me dar o privilégio de rever amigos que Ele tem me dado nesta cidade. Gostaria de citar o nome de todos, mas quero usar o nome do pastor Antônio Gregório, pastor Tarcísio. Em nome deles, externar a minha gratidão a Deus, aos amigos, o Del, Bigode, que Deus tem nos abençoado, extensivo a todos os amigos, e registrar a minha gratidão ao Weber, Diácono Weber, pela receptividade e o carinho dispensado a mim. Que Deus abençoe. Como há uma proposta temática, estamos de pé. Eu quero ler um texto que está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Quero ler alguns versículos. Versículo 11, 12, 13... 16 e 19. O versículo 11 do capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Efésios diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne e chamados incircuncisos ou incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feito pela mão dos homens. Que naquele tempo estavais sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Versículo 16: e pela cruz Cristo reconciliou ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Versículo 19: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Quero agradecer a Deus pelo privilégio de conhecer o pastor Paulo, sua muito digna esposa, a cantora Larissa. É uma honra estarmos juntos. Queridos, tomando por base esse texto, eu quero conciliar ao tema proposto da UMADEC. Permita-me e tenham paciência para discorrer a Bíblia e a história, para você sair daqui sabendo o privilégio que nós temos como gentios. Quando nós lemos a carta de Paulo aos Efésios, dentre muitas igrejas do Novo Testamento, o início da igreja de Éfeso foi baseada em poder, na terceira viagem do apóstolo Paulo, por volta dos anos 51 a 53 depois de Cristo. Observem que a igreja em Éfeso, ela é composta de judeus convertidos, mas uma maioria gentias. Por isso que a epígrafe do capítulo 2
Paulo está falando da salvação dos judeus, da escolha dos judeus e dos gentios. Por volta de 10 anos depois que a igreja é fundada, Paulo escreve esta carta, entre 62 e 61, e ele traz à nossa memória que acontecia alguma coisa que a igreja em Éfeso estava perdendo a sensibilidade do que ela ganhou como gentia e todos os gentios. Veja que Paulo começa dizendo: lembro a vocês, lembrai-vos, de que em outro tempo, que tempo é esse? O tempo do Velho Testamento, vocês eram considerados incircuncisos. Só para vocês terem uma ideia, o que Davi disse com Golias: incircunciso é pejorativo, é imundo, é descartado. Então assim éramos nós, estarmos longe de Deus, separados de todas as alianças de Israel e sem esperança e sem Deus no mundo. Quando ele está falando de gentios e de judeus, ele está falando de todo o povo geracional da descendência de Abraão, o qual Deus escolheu para se manifestar, só eles. Gentios são todos os povos fora da descendência de Abraão, que no original são descartados dentro do primeiro projeto e o projeto original. Então eu quero falar-lhes e pedir a vossa paciência para você saber o que Deus fez por nós por meio do sangue e por meio da cruz. Quando nós analisamos a história bíblica, os irmãos vão te convir que Deus criou o ser humano perfeito. O objetivo de Deus criar o ser humano foi o adorar. O ser humano é o único ser que tem racionalidade, discernimento e livre-arbítrio. Capítulo 1 do Gênesis, versículo 26, Deus cria o homem perfeito. E a primeira coisa é o Espírito Santo. O capítulo 33, versículo 4 de Jó, Eliú, no seu discurso, diz que foi o Espírito Santo que nos fez. Implica dizer que o Espírito Santo pega aquilo que veio das trevas, pega aquilo que estava no abismo, a terra, e como houve uma decisão de nos criar à semelhança de Deus, do Espírito e do Filho, então ele pega isso que estava sem possibilidade mais, que é a terra, estava na escuridão, no abismo, ele vem e desta terra ele forma o ser humano. O ser humano é formado tão perfeito que, segundo alguns eruditos, o Espírito olhou, viu tanta beleza que disse: eu vou morar nele, porque só pelo Espírito se relaciona com o Pai. Então, quando nós estávamos formados, diz o Eliú, que o Espírito fez e o Todo-Poderoso nos deu fôlego de vida. Agora saímos do capítulo 1 do Gênesis para o capítulo 2, versículo 8. Deus planta um jardim e o chama de Éden. Implica-se dizer o lugar de relacionar. O homem foi feito para permanecer eternamente de pé diante de Deus. Deus estabelece geograficamente um lugar chamado igreja, o Éden. E a partir daqui começa um relacionamento íntimo e estreito entre adorador e o Criador. A intimidade é tão perfeita que quando Deus, na virada do dia, todo dia tinha culto. A Bíblia diz que quando Deus chegava no jardim, não precisava gritar, não precisava dizer eu cheguei,
porque a Bíblia diz que só no barulho dos pés de Deus entrando, o adorador já entendia: ele entrou, ele chegou e eu vou adorar. Então havia um relacionamento perfeito. Capítulo 3 do Gênesis, Adão e Eva é ludibriado pela proposta da serpente, e aí vem a queda, e aquele casal que estava de pé, Deus começa com duas pessoas, caem, e o capítulo 3, o ser humano é destituído, é afastado da presença de Deus. Então o pecado vem e a morte, e agora Deus os expulsa da sua presença, e o único lugar de relacionamento entre o homem e Deus é fechado. O Éden é lacrado com uma espada de fogo e com querubins, para o homem não voltar a adorar e comer da árvore da vida. Capítulo 4 do Gênesis, vem a consequência do erro, agravante, assassinato, homicídio de Caim sobre Abel, consequência do afastamento. Capítulo 5 do Gênesis, o escritor faz questão de designar a origem da geração que caiu através de Sete. Capítulo 6 do Gênesis, o escritor traz a degradação geral do gênero humano. A queda agora se torna geral, porque o pecado consegue eliminar e dar sequência no impedimento do relacionamento. Aí vem Deus e julga e os acha culpados. Então o capítulo 7 do Gênesis vai mostrar uma devastação diluviana. Capítulo 8 do Gênesis, pela graça, 8 almas sobreviveram. Então Deus, por 8 almas, começou com 2, caíram. Aí Deus vai recomeçar com 8 e diz a eles que agora tem uma aliança incondicional, pela qual ele não vai mais fazer como fez. Por isso que quando até hoje chove, biblicamente, você vê o arco-íris no ar, e a Bíblia diz que é Deus lembrando ao ser humano que nunca mais vai trazer dilúvio sobre a terra. Quando você vê o dilúvio, é Deus dizendo de uma aliança incondicional. Capítulo 9 do Gênesis, vem o governo humano. Versículo 2, Deus devolve ao ser humano a submissão de todas as demais criaturas, a qual Adão tinha perdido. Capítulo 10 do Gênesis, aí Deus vem, o capítulo 10, mostrando a origem dos povos, baseado em Sem, Cã e Jafé. E Deus diz a esta geração do recomeço, que começou com 8, que enche uma terra, mas esta geração também cai, desobedece a Deus com a torre de Babel. Então a geração de Adão até Noé é chamada biblicamente a geração pecadora. A segunda geração do recomeço é chamada uma geração confusa, por isso que é espalhada sobre a terra em uma confusão, sem Deus e sem relacionamento. Desde o capítulo 3 não há mais culto coletivo como nós estamos aqui. Aí passados anos, aí Deus quer ser adorado por este ser humano. Aí vem o capítulo 12, é aqui em que Paulo começa a comparar os hebreus. Aí Deus vai no meio da adversidade de uma geração vindo de uma confusão confusa, e faz uma proposta a um homem chamado Abrão, para que ele deixasse a sua terra, a sua parentela e a casa de seu pai, para um projeto transcultural, e iria para uma terra que Deus ia lhe revelar.
Versículo 3 diz que o objetivo de Deus escolher os descendentes de Éber do outro lado do rio era por meio de Abraão gerar um projeto, que por meio deste projeto Deus pudesse reconciliar a ele todas as famílias da terra. Então o projeto original vai começar com o objetivo de permanecer de pé para resgatar toda a raça humana a Deus. Então Abraão acredita e aceita a proposta. Então Deus agora vai recomeçar com porque as duas primeiras gerações caíram, ou seja, o pecado dominou. Aí agora Deus vai usar um único homem, pelo seu DNA, vai criar um povo chamado hebreu, um projeto que Deus disse, este vai ser um projeto espiritual, meu, e só ele vai ter direito a se relacionar comigo. Só os hebreus vão ter direito à minha aliança e às minhas promessas. Então veja que literalmente todos que não descendiam ou não viessem a descender de Abraão não tinham direito à aliança nem às promessas. Por isso que Deus vai usar o impossível. Quando Abraão não tem mais condição, está velho, e Sarai, além de esterilidade, ela perde o círculo natural, menstrual, os costumes das mulheres. Então não tem mais como gerar filho. Aí é que vem a promessa. Isaac nasce no capítulo 21. Capítulo 21, agora já são 3 envolvidos na promessa: Abraão, Sará e Isaac. Então agora diz a Bíblia que esta geração vem Jacó. Jacó é a hora do projeto Ecrodi, dentro da razão. Então Jacó vai gerar filhos das suas entranhas, da linhagem de Abraão. Capítulo 40 do Gênesis, versículo 26, o escritor diz que Deus os leva ao Egito por meio de José. E o escritor no versículo 26 diz que as almas que estavam no Egito, em Canaã, que desceram para o Egito, foram 66 almas. Quando nós contabilizamos com Jacó, e já estava no Egito, José, Manassés e Efraim, o projeto chega no Egito com 70. Observem que 2 caíram. Quando nós analisamos, 8 caíram. Quando nós vamos agora, já vamos começar com 1 e já está 70. Observem, já tem 70 no projeto original. Esses 70 vão desabrochar no Egito. O projeto vai começar a ter vida no Egito. Os patriarcas morrem no capítulo 50 do Gênesis. Aí nós vamos para o Êxodo. No Êxodo diz a Bíblia que apareceu um faraó que não conhecia a história de José, e o projeto já está assustando. Já não é mais 70, já é incontável. Então o faraó tem medo que esse projeto se volte contra ele e vai ameaçar esta geração de hebreus. Então primeiro temos que parar este crescimento e vamos fazer o quê? Aumentar a carga de trabalho dos homens, porque se eles trabalharem mais, vão se desgastar mais, e vão trabalhar até tarde, e não vão ter tempo de relacionar com a esposa, e se não tem tempo, não vão gerar mais filhos, o projeto vai diminuindo. Então não deu certo, continuava crescendo. Aí ele vem com a segunda proposta: as parteiras. Vou eliminar na origem todos os meninos que nascerem, matem no nascimento. Era a ordem do rei Faraó. Então as parteiras têm ordem para calar
e eliminar na origem, na corrente sanguínea. Então, matando a corrente sanguínea, não ia ter mais homens hebreus, e as mulheres iam casar com gentios chamados egípcios, e o projeto perdia a originalidade. Então, as parteiras são confusas, porque as mulheres hebreias são fortes, não pararam de nascer os meninos. Então, o Faraó fica bravo, mas as parteiras dizem: a gente não entende, quando a gente chega, o menino já nasceu. Elas são fortes, é porque o projeto é original e é de Deus. Então o Faraó fica irado e decreta um projeto infalível. Ele agora dá uma ordem para todo o Egito, para que aonde tiver um Egito e no seu lado morar um hebreu, ou saber que na casa de um hebreu tem um menino nascendo, agora todos os egípcios vai ter que pegar o menino e jogar no Nilo. Por exemplo, eu sou um egípcio, Samuel é um hebreu, pastor Samuel, a esposa engravidou, o menino nasceu, eu vizinho, sendo egípcio, eu vou entrar na sua casa e com autoridade vou saquear o menino e jogo no Nilo para ele afogar. Então era isso que predominava. Para uma mulher hebreia engravidar era um perigo. É aqui que o capítulo 2 do Êxodo diz que no meio desta matança veio um varão da descendência de Levi e casou com uma das filhas de Levi. Era Arão e Joquebede. E de onde vem Arão? De Levi. De onde vem Levi? De Arão. De onde vem Arão? De Levi. De onde vem Levi? De Jacó. De onde vem Jacó? De Isaac. E de onde vem Isaac? De Abraão. Veja que ele quer agora eliminar o projeto, mas na descendência original nasce um menino chamado Moisés. Quando Joquebede olhou, viu a beleza, ela disse: isso é um projeto de Deus, então não vamos matar, ou seja, vou escondê-lo, para que nem os vizinhos, nem o egípcio saiba que ele nasceu. Mas só foi até 3 meses, depois de 3 meses não conseguiu mais esconder. Então ela diz: se é para um egípcio jogar o meu filho no Nilo, eu mesmo jogarei. Só que ela não joga aleatório, ela prepara um cesto, unta com betume e põe o menino dentro, chama Miriam, sua irmã, e diz: olha o que vai acontecer. O menino é jogado no Nilo, o vento vai soprando e não leva para o alto lado do Nilo, mas o conduz para o balneário da princesa filha de Faraó. Chega no junco, o barquinho emperra na folhagem, e naquele dia, não é coincidência, isso é Deus, a princesa desce para tomar banho com as suas moças. Quando ela chega, o menino chora, aí as moças vão ver e identifica que dentro do cesto tem um menino, mas o bonito é que ela identifica na cara do menino: esse menino é crente, esse menino é dos hebreus, ele é diferente. Então ela leva para a filha de Faraó. Aí Miriam estava de olho e chega e diz: princesa, eu conheço uma ama das hebreias que pode cuidar dele para a senhora. E hebreus lá no Egito era escravo. A princesa diz: chama ela. Ela chama. Quando ela chega, a princesa diz: olha, cuida dele para mim até o tempo que eu mande chamar, e eu vou te pagar um salário, você vai ter carteira registrada. Procura nesse tempo outro escravo que saiu com carteira assinada e com salário fixo para cuidar do projeto de Deus. Ela já sai. Agora Faraó, que queria matar o projeto original, ele agora vai patrocinar, ele agora vai sustentar, ele agora vai ajudar o processo a se desenvolver.